Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Está vendo paradigmas de programação. Agora a gente está nos paradigmas declarativos, tá? Estamos entrando no paradigma declarativo lógico. Então a gente vai falar bastante nesse vídeo, começando, né? A gente vai dar um início. São alguns paradigmas lógicos que a gente vai seguir vídeo a vídeo, tá? Nesse eu vou dar uma abordagem ampla sobre o paradigma de programação lógico, tá? Meu nome é Denis Baltazar, seja muito bem-vindo. Se é novo, clica no botão inscreva-se aqui embaixo vermelhinho, dá uma olhada se está inscrito, no sininho está marcado com 2 tracinhos em cima, assim o próximo vídeo você já recebe, tá? Talvez você esteja assistindo já com esse vídeo, com a playlist inteira no ar. Tem uma playlist aqui embaixo com todos os vídeos, numerados na sequência. Assim você pode ir estudando com calma, seguindo cada um dos paradigmas. Por que está sendo feito esse curso de paradigma? Falta material hoje em português sobre isso, tá? Então eu quero trazer o máximo de informações, porque cada vez mais os paradigmas declarativos estão crescendo o uso deles, tá? Principalmente em aplicativos móveis, cada vez mais. Os jogos, né? Então eu quero te dar essa visão dos paradigmas para você, na hora de programar, ter um material de apoio muito bom. Então fique ligado que vale a pena. Conhecimento nunca é descartável, tá? Seja muito bem-vindo. Vamos pro que interessa agora, né? Paradigma lógico de programação. Isso que a gente veio ver aqui, tá? Programação lógica. Então, só para eu estou usando uma fonte em inglês, tá? Que não tem isso em português traduzido ainda, como um material bom. Então, a gente está vendo agora a programação declarativa, tá? Já vimos a funcional e agora estamos vendo a lógica, tá? Ok? Perfeito? Vamos lá. Então, paradigma de programação, ou paradigma lógico, ou paradigma lógica, né? Programação lógica. Então, vamos lá. A programação lógica é um tipo de paradigma de programação que é largamente baseado na lógica formal. Qualquer programa escrito em uma linguagem de programação lógica é um conjunto de sentenças de forma lógica, expressando fatos e regras sobre algum domínio do problema. As principais famílias de linguagens de programação lógica incluem o Prolog, a programação do conjunto de respostas ASP e o registro de dados. Em todas essas linguagens, as regras são escritas de forma de cláusulas, né? Então você vai ter uma cláusula H, B1, BN, tá? Que são declarativamente como implicações lógicas. H, CB1 e BN. H é chamado de chefe da regra, ok? E B é chamado de corpo. Então você vai ter o chefe e o corpo. E esses fatos da regra que não tem corpo são escritos de forma simplificada. H. Vou pegar a referência em inglês disso, mesma coisa. Ó. Então, ó, são declarações implicitamente lógicas. Age, né? O H é chamado de head, cabeçalho, por isso o H, tá? H de head, cabeçalho. E B de body, corpo, só pra gente. De body, ok? É isso. Então, os fatos e regras não tem corpo, tá? E são escritos de forma simplificada. H de header, tá? Fatos. Então você define fatos e regras e com base nisso a linguagem vai pensar e processar. Realmente bem interessante. No caso mais simples, depois eu posso fazer um curso de Prolog. Eu aprendi Prolog, hein? Que já muda muito a forma de pensar. Eu vou fazer no canal depois do curso só de Prolog, que aqui já é uma declarativa lógica, né? Então tudo que você usa em C, em Java, tal, deixa para trás. No caso mais simples, o H, o head e o B de body são fórmulas atômicas. Fórmulas atômicas. Essas cláusulas são chamadas de cláusulas definidas, ou cláusulas de Horn. No entanto, existem muitas expressões do caso simples, sendo o mais importante o caso em que as condições do corpo de uma cláusula também podem ser negações de fórmulas atômicas. As linguagens de programação lógicas que incluem essa extensão possuem as capacidades de representação do conhecimento de uma lógica não monotônica. No ASP e no Datalog, não é o ASP, hein? Não é o ASP da internet, é o ASP. Ok? Então no ASP e no Datalog, os programas lógicos apenas uma leitura declarativa e sua execução é realizada por meio de um procedimento de prova ou gerador de modelo cujo comportamento não deve estar sob controle do programador. No entanto, na família de linguagem Prolog, os programas lógicos também têm interpretação processual com procedimentos de redução de métodos. Para resolver o head, né, resolva o body de 1 a n, por exemplo. Torre de Hanoi, você vai ver que ele vai resolver. Você especifica, como é a torre e ele vai calcular e resolver para você. Mover tudo que precisa, é bem legal. Considere um exemplo das seguintes cláusulas: falível X, humano. Então você está dizendo o seguinte: humano é falível. A cláusula é essa, né? É baseado em um exemplo por Terry
Winograd para ilustrar a representação da programação Planner. Uma cláusula em um programa lógico ele pode ser usado tanto como um procedimento para testar X é falível, testando se X é humano. Ele está afirmando o seguinte: todo humano é falível, ok? Todo humano tem um tempo de vida, será falível, né? Ele pode, nenhum humano dura para sempre, ele falha, né? Como um procedimento para encontrar X seja falível, encontrando X é humano. Se X é humano, ele é falível. Basicamente assim, tá? Você vai falar assim: todo mundo tem uma mãe. Todo ser humano tem uma mãe. Se é ser humano, tem uma mãe. Pode ser desconhecido, mas tem uma mãe. Não se nasce do pé de feijão, entendeu? Então são regras reais. Assim. Todo humano é falível. Portanto, se é humano, é falível. Mesmo os fatos têm uma interpretação processual. Por exemplo, humano Sócrates. Ele pode ser usado tanto como um procedimento para mostrar que Sócrates é humano, como um procedimento para encontrar um X que é humano, atribuindo Sócrates a X. Então, Sócrates é humano, então Sócrates é falível. Você pode assumir isso, tá? Você vai criando regras lógicas, por isso que é programação lógica. A leitura declarativa de programas lógicos pode ser usada por um programador para verificar sua exatidão. Tá? Assim, técnicas de transformação de programas baseados em lógica também podem ser usadas para transformar programas lógicos em programas logicamente equivalentes, que são mais eficientes. Na família de linguagens de programação lógica, Prolog, o programador também pode usar o comportamento conhecido como resolução de problemas do mecanismo da execução para melhorar a eficiência dos programas. História. O uso da lógica matemática para representar e executar programas de computador também é uma característica chamada cálculo lambda, que a gente tinha visto no vídeo anterior, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo, se você chegou no canal, dá uma olhada, tem uma playlist aqui com todos os vídeos, bastante informação legal, que você vai ver um pouquinho também da história da computação e da evolução dos paradigmas de programação durante o tempo, né? Desenvolvido por Alonzo Church na década de 30. No entretanto, a primeira proposta para usar uma cláusula formal de lógica para representar programas de computador foi feita por Conor Green. Ele utilizou uma axiomatização de um subconjunto de Lisp, juntamente com a representação de uma relação de entrada e saída, para calcular a relação simulando a execução do programa Lisp. Foster e Abbes, tá vendo que é legal isso? São pessoas que dedicaram parte da vida a estudar como resolver algumas coisas usando o computador. A gente está falando de 1930. Olha a data, né? E modelos teóricos empregaram uma combinação de equações do cálculo lambda em uma linguagem de programação assercional que não impõe restrições à ordem que são realizadas. A programação lógica, em sua forma atual, pode ser rastreada até os debates no final da década de 60 e do início da de 70 sobre as representações declarativas versus as processuais do conhecimento da inteligência artificial. Os defensores das representações declarativas trabalhavam notavelmente em Stanford, associado a John McCarthy, Bertrand Russell e Cornell Green, em Edimburgo. Tá? Então, você vê que é interessante. As universidades gerando conhecimento e modelando computacionalmente modelos matemáticos. Isso como resolver isso, né? Em C, por exemplo, você pode implementar com recursividade resoluções de algoritmos lógicos. Só que é muito mais pesado. Então, criaram uma linguagens que a própria linguagem trabalha com modelos. Você não tem que se preocupar com programação pesada, né? Você passa simplesmente as regras e ela, com essas regras, consegue pensar para você, né? Os defensores das representações processuais foram principalmente centrados no MIT, sob liderança de Marvin Minsky e Seymour Papert. Embora tenham sido baseado em métodos de prova lógica, o Planner, desenvolvido no MIT, foi a primeira língua a emergir dentro do paradigma processualista. O planejador incluiu a invocação dirigida por padrões de planos e procedimentos a partir de metas, né? Isso é encadeamento reverso e asserções e encaminhamento de encadeamento, tá? A implementação mais influente de Planner foi um subconjunto do Planner chamado MicroPlanner, implementado por Jerry Susan e foi usado para implementar programas de compreensão de linguagem natural, tá? Então, também isso, para você entender a linguagem natural, o que o ser humano está falando, tem algumas regras também, né? Você fala assim, não, é sujeito, pronome, verbo, né? No português, vou dar exemplo, o menino está feliz, né? Então você fala assim, menino, sujeito, o menino está feliz, né? Estar, né? Verbo, estar, e feliz, adjetivo, né? Em inglês,
você fala assim, the boy is happy, por exemplo, né? Você vai falar assim, the boy sujeito, is verbo, happy, adjetivo também. Então tem isso. E cada língua, né? Você vai ter uma construção. Então, dependendo da linguagem, você pode falar assim, feliz está o menino. Você pode inverter isso. Então, essas linguagens naturais, a interpretação disso, utilizam bastante a programação lógica, né? Você pode falar assim, sempre sujeito, verbo, tal, ter alguma coisa, alguma na frase para extração, né? Bom, então a resolução fala um pouquinho, ó. Em Edimburgo tentaram conciliar a abordagem declarativa e a lógica, representando conhecimento com a abordagem processual do Planner, né? Então desenvolveu a resolução SLD, uma variante da resolução SL, mostrou como tratar implicações de procedimento, tá? Vamos falar dos conceitos aqui. Lógica. A programação lógica pode ser vista como uma dedução controlada. Um conceito importante na programação lógica é a separação dos programas em seu componente lógico e seu componente de controle. Com linguagens de programação lógica pura, o componente lógico sozinho determina a solução, as soluções produzidas. O componente de controle pode ser variado para fornecer maneiras alternativas de executar um programa lógico. Essa noção é capturada pelo slogan algoritmo igual a lógica mais controle. Olha que legal. Algoritmo é igual a lógica mais controle, onde lógica representa um programa lógico e controle representa diferentes estratégias de demonstrações de teoremas. Resoluções, né? No caso simplificado, proposicional, no qual um programa lógico e um objetivo atômico de nível superior não contém variáveis. O raciocínio retrógrado determina uma árvore ou árvore, que constitui espaço de busca para resolver o objetivo. O objetivo de nível superior é a raiz da árvore. Dado qualquer nó de uma árvore, e qualquer cláusula cuja cabeça corresponde ao nó, existe um conjunto de nós filho correspondente a subobjetivos do corpo da cláusula. Esses nós filhos são agrupados por um e o conjunto alternativo de crianças corresponde a uma forma alternativa de resolver o nó, são agrupados por um ou. Qualquer estratégia de pesquisa pode ser representada para pesquisar esse espaço. O Prolog usa uma estratégia de backtracking sequencial last in, first out, no qual uma alternativa e uma submeta são considerados por vez. Outras alternativas de pesquisa, como pesquisa paralela, retrocesso inteligente ou pesquisa em primeiro lugar para encontrar uma solução ideal também são possíveis. No caso mais geral, os subobjetivos compartilham variáveis. Essas estratégias podem ser usadas como uma escolha de subobjetivo que é mais altamente distanciado ou suficientemente distanciado para que apenas um procedimento seja aplicado. Tais estratégias são usadas, por exemplo, na programação lógica concorrente. Negação como falha. Para a maioria das aplicações práticas, bem como aplicações que requerem raciocínio não monotônico sobre inteligência artificial, os programas lógicos de Tromba precisam ser estendidos para programas lógicos normais. Como condições negativas, uma cláusula em um programa lógico tem o formato. Comentando sobre isso, eu vou abrir no canal também um curso de inteligência artificial, que vai ver muita coisa. Então, esse paradigma lógico, Prolog, você vai aprender como base, que é muito importante, como ferramenta, tá? Quando você pensa em Prolog. Então, você vai, no caso aqui, ó, uma cláusula tem um programa lógico normal tem um fato, tá? A cláusula depende de A e não de B, né? E não de B. É lido declarativamente uma implicação lógica. O head, né? Se A e não B de N. Então, o H, né, o head, e todos os corpos são fórmulas atômicas. A negação dos literais negativos B é comumente referido como uma negação como falha, porque na maioria das implementações uma condição negativa não B é mostrada para manter, mostrando que condição positiva B não se sustenta. Exemplo, né, mosca, né, mosca. A mosca de X é uma regra de ave de X não anormal, né? Então, a mosca de X ela é uma ave de X não anormal. Anormal é ferido, né? Então, uma mosca ela não pode estar ferida. O pássaro João, pássaro Mary, ferido João. Então, ele tá colocando o seguinte: tem dois pássaros. Nome que deu, tá? Chamou de João e Maria, os pássaros, tá? Só que João está ferido, ok? Então, o normal não é ferido. Eu não posso estar ferido, tá? Então, eu não posso estar ferido, ok? Então, se está ferido, não é normal, tá ok? Perfeito? Então, a mosca, tá? Ela não é uma ave e ela não é normal. Então, quem é a mosca ali? A mosca é a
a Mary, porque o João está ferido. Não pode, tá? Dado objetivo, pode-se voar. Can fly, tá? É uma regra assim, pode voar de X. Então existem duas soluções candidatas para resolver o primeiro passo sobre o objetivo X, ou seja, X igual a João ou X igual a Maria. Tem dois X, tem duas personalidades aí, tá? Deram o nome de João e Maria, para passarinhos mesmo, tá? Segundo o subobjetivo não anormal, John, aqui está traduzido, só para explicar, não anormal de João, a primeira solução, o candidato se falha, porque feridos, John são bem-sucedidos. E, portanto, anormais, John são bem-sucedidos. Então, John é anormal, porque está ferido, tá? Entretanto, o segundo subalterno, não anormal de Mary, da solução, o candidato tem sucesso, porque os feridos, falha normal. Portanto, X igual a Mary é a única solução, tá? Vou pegar isso em inglês, que é melhor, porque como não traduziu tudo, eu vou pegar em inglês para vocês entenderem exatamente, porque é a mesma coisa, tá? Só que vai estar em inglês para vocês. Olha aqui. Então, você tem o seguinte, ó. A regra é a seguinte. Can fly, pode voar, de X, ok? Para poder voar, tem que ser um passarinho e não estar ferido, ok? Passarinho ferido não voa. Então, o que ele fala? Ele fala assim, anormal é ferido, tá? Se tá ferido é anormal. Então ele tá falando o seguinte, tem que voar e não tá ferido, não ser anormal, tá? Tem dois passarinhos, John e Mary, João e Maria, tá? Só que João tá ferido, então o João, ele é passarinho, só que ele tá ferido, ele não pode voar. Agora a Maria é passarinho, mas ela não tá ferida, então ela voa, tá? Então a única resolução possível é a Maria, como a gente falou, tá? Porque como foi traduzido, eu prefiro colocar em inglês para vocês verem, tá? Beleza? Então é isso, tá? A única solução possível é a Maria, perfeito? Então, daí a forma de resolver isso é através, tá? Agora, aqui, que a gente viu aqui, ó, por exemplo, né? Pode voar se é um passarinho e não está anormal. Se anormal é porque está ferido. Passarinho de X é o João ou a Mary, né? São dois pássaros. Então ele jogou para cá, né? X. Se John, né? Não é Mary, Mary não é John, ok? Então ele foi fazendo. Então a única solução possível é Maria. Legal essa parte? Programação lógica? Vamos continuando aqui. Beleza. Então ele vai testando hipóteses e aqui ele está fazendo uma hipótese negativa, né? Tem que ser não alguma coisa. Tá? Então o status lógico da negação, como falha, não foi resolvido, né? Mostrou certas condições naturais, uma implementação correta da negação clássica com respeito à conclusão do programa. A conclusão equivale aproximadamente ao conjunto de todas as cláusulas do programa, mesmo prejudicado do lado esquerdo, tá? Então, como definição de corpo, exemplo que a gente viu aqui. Representação do conhecimento. O fato de que as cláusulas de Horne podem receber uma interpretação processual e vice-versa, os procedimentos de redução das metas podem ser entendidos como cláusula de Horne mais raciocínio retrógrado, significa que programas lógicos combinam representações declarativas e processuais do conhecimento. A inclusão da negação como falha significa que a programação lógica é um tipo de lógica não monotônica. Apesar de sua simplicidade em comparação com a lógica clássica, essa combinação das cláusulas de Horne e da negação como falha provou ser usualmente expressiva. Por exemplo, ela fornece uma representação natural para as leis que causam o efeito do senso comum, conforme formalizado no cálculo e cálculo de eventos. Mostrou-se também correspondente natural à linguagem semiformal da legislação. Em particular, Sator atribui a representação da British National Act como um programa lógico a ser extremamente influente para o desenvolvimento de representações computacionais da legislação, mostrando como programação lógica permite representações intuitivamente atraentes que podem ser diretamente implementadas para gerar referências automáticas. Variantes e extensões, o Prolog, né? Então, vou falar só rapidamente, que depois eu vou fazer um curso só de Prolog. A linguagem de programação Prolog foi desenvolvida em 72, tá? Surgiu por Alan Kohlmeier, surgiu uma colaboração entre Kohlmeier e Marcella em Edimburgo. Então estava trabalhando na compreensão de linguagem natural, usando a lógica para representar a semântica, usando a resolução para responder perguntas. Durante o verão de máquina de Turing, né? Durante o verão de 71, descobriram que a forma clausal de lógica poderia ser representada para representar gramáticas
formais e os provadores de teoremas de resolução podem ser usados em análise. Eles observaram que alguns provadores de teoremas, como hiperresolução, comportam-se como analisadores de baixo para cima, e outros, como resolução SL, comportam-se como analisadores de cima para baixo. Foi no verão de 72, né, trabalhando novamente, resolveu a interpretação processual das implicações. Essa dupla interpretação declarativa processual mais tarde se tornou formalizada na noção do prologue, tá? Você vai ter uma regra, uma cláusula, uma regra. Você vai validando essas cláusulas e o prologue consegue entender realmente o que está ocorrendo aqui. Programação lógica abdutiva. Programação lógica abdutiva é uma programação, é uma extensão da programação lógica formal que permite alguns predicados declarados como predicados abduzíveis, sejam abertos ou indefinidos. Uma cláusula de um programa lógico abdutivo tem o seguinte formato. A cláusula é um bari, vírgula, ou bari 2, né? Onde H é uma forma atômica não deduzível e B são literais cujos predicados não são reduzíveis a fórmulas atômicas, tá? Onde L são literais arbitrários. Exemplo, a gente já viu basicamente o mesmo exemplo ali, tá? O Can Fly de Mary. Programação metalógica. Como a lógica matemática, só vou voltar aqui pra gente rever de novo, tá? Mosca é ave, no mesmo exemplo, tá? Onde o predicado normal é abduzido, tá? Vamos continuando. Programação metalógica. Como lógica matemática tem uma longa tradição de distinguir linguagem de objeto e metalinguagem, a programação lógica também permite a programação a nível de metal. O programa metalógico mais simples é chamado de meta-interpret, vanilla. Olha que interessante. Então, o programa metalógico mais simples é chamado de meta-interpret vanilla, tá? Vanilla é tudo que não tem alteração, tá? Tudo que não foi modificado, tudo que é puro, tá? Ok? Se instalou, não aplicou nenhum patch, é um vanilla, tá? Resolva verdadeiro. Resolva AB, tá? Resolva A e resolva B. Resolva B é uma cláusula de AB que resolva B, onde true representa uma condição vazia. AB significa uma cláusula de nível de objeto. A programação metalógica permite que as representações em nível de objeto e meta-level sejam combinadas, como na linguagem natural. Pode ser usada para implementar qualquer lógica especificada por meio de regras de inferência. Metalógico é usado em programação lógica para implementar metaprogramas que manipulam outros programas com base de dados, base de conhecimento ou teorias axiomáticas como dados. Programação lógica com restrições. A programação lógica com restrições combina a programação lógica da cláusula de Horn como solução de restrições. Ela estende cláusulas de Horn, permitindo que alguns predicados declarados como predicados de restrição ocorram como literais no corpo das cláusulas. Um programa de lógica de restrição é um conjunto de cláusulas de formulário. Okay? Então você vai ter uma lógica de restritivas aqui. João ensina hardware, tá? Ele ensina entre 90 e 99. John ensina software entre 99 e 2005. John ensina lógica entre 2005 e 2012. Daí ele fala assim, John é um instrutor entre 99 e 2010. True ou falso? John é um professor, true ou falso, tá? Então você vai fazendo ranqueamento ali. A solução é de 2010 a 2012, tá? Então, programação lógica com restrição usada para resolver problemas em áreas de engenharia civil, engenharia mecânica, verificação de circuitos digitais, horários automáticos, controle de tráfego aéreo e finanças. Está intimamente relacionada à programação lógica abdutiva. Programação lógica concorrente, tá? A gente está vendo, só voltando aqui para a gente ter uma tá? A gente já está vendo nesse vídeo, basicamente passando aqui na concorrente já. Programação lógica concorrente. A programação lógica concorrente integra conceitos de programação lógica com programação concorrente. Seu objetivo recebeu grande ímpeto na década de 80 por sua linguagem de programação do sistema da Japanese Fifth Generation, tá? Programa lógico concorrente é um conjunto de cláusulas de Horn protegidas da seguinte forma, tá? A conjunção é chamada de guarda de cláusulas e operador de compromisso. Declarativamente, uma cláusula de Horn protegida são lidas com implicações lógicas comuns. Eu vou dar um exemplo, ó. Você vai ter um shuffle de 3, esquerda, direita e mesclar. Esquerda é primeiro, mesclar é primeiro, short merge. Bom, basicamente aqui é o exemplo dela. Programação lógica concorrente de restrições, indutiva, lógica de ordem superior, lógica linear, lógica orientada a objetos, o F-lógica, o log-talk, por exemplo, lógica de transação. Tá? Então a gente cobriu aqui basicamente a maioria da lógica, tá? Vou recordar para você. Paradigma de programação lógica, tá?
É legal porque na hora de entrar pro log, esse vídeo vai ficar bem legal como complemento, tá? Programação lógica é um tipo de paradigma de programação que é largamente baseado na lógica formal. Qualquer programa escrito em uma linguagem de programação lógica é um conjunto de sentenças de forma lógica, expressando fatos, regras sobre algum domínio de problema. As principais famílias de linguagem de programação lógica incluem Prolog, programação de conjunto de respostas ASP e registro de dados. Em todas essas linguagens, as regras são escritas em forma de cláusulas, tá? Cláusula significa, e são lidos declarativamente como implicações lógicas, onde, agora eu vou pegar a original, em inglês essa parte, para a gente ver exatamente o termo. H é chamado de head, tá? É a cabeça da regra, e B é chamado de corpo da regra, ok? Os fatos e as regras que não tem corpo são escritos da seguinte forma, H, ok? Então, linguagem, paradigma de programação, lógico, vimos esse vídeo, gostou? Acho que valeu a pena, né? Muito obrigado. Siga novo aí, não esquece, deixa o seu like no vídeo, compartilha, aqui embaixo tem uma playlist, tá? Acabou de chegar no canal? Se inscreva, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, compartilha e manda para um grupo, alguma rede social que você tenha também. Compartilha com a sua equipe. Quanto mais pessoas conhecerem, mais forte é seu time aí, tá? Até o próximo vídeo, já vai entrar mais um pouquinho em outro paradigma. Tchau!